Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera, na nossa aulinha de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre geometria molecular. Por que é tão importante esse conteúdo? Bem, eu listei aqui uma tabela e nessa tabela a gente vai conseguir observar como é que funciona, como é que a gente descobre a geometria molecular de um composto. Por exemplo, a tabela é número de elementos ao redor do átomo central versus o número de pares de elétrons não ligantes. Por exemplo, se eu tenho dois elementos ao redor do átomo central e eu não tenho nenhum par de elétron livre, a geometria que eu vou ter é uma geometria linear. Agora, se eu tenho dois elementos ao redor do átomo central e eu tenho um par de elétron não ligante, a geometria já é do tipo angular. Notaram que muda exatamente o número de pares de elétrons não ligantes? Então, aqui está a tabela, certo? E aqui eu listei as geometrias moleculares existentes, certo? Eu coloquei aqui um exemplo para a gente analisar como é que funciona. Por exemplo, a molécula de SF4. Ela vai ter que geometria molecular? Pois bem, o primeiro passo é identificar que família é de cada elemento. Por exemplo, o enxofre ele é da família 6A. E o flúor é da família 7A. Se o enxofre é da família 6A, ele tem 6 elétrons ao redor dele. Se o flúor é da família 7A, ele tem 7 elétrons ao redor dele. Eu tenho aqui o átomo central, eu tenho que definir quem é o átomo central. O átomo central, na verdade, é aquele que está em menor quantidade. Por exemplo, o enxofre aqui eu tenho só 1. O flúor eu tenho 4. Então, quem está em menor quantidade? O enxofre. Então, eu já coloco o enxofre aqui no centro, certo? Como o enxofre é da família 6A, eu tenho 6 elétrons ao redor do enxofre, porque é da família 6A. No caso do flúor, o flúor é um elemento da família 7A. Então, como eu tenho 4 flúors, eu vou colocar os flúors aqui. Como cada flúor tem 7 elétrons ao redor, ele precisa apenas de um elétron para fechar o octeto. Ou seja, ter os 8 elétrons na última camada. Então, se eu pegar um elétron do enxofre e ceder para o flúor vai ficar com 8. O enxofre agora está com 7, né? Porque ele está recebendo um também do flúor. Pego mais um aqui, pronto. Agora o enxofre tem 8 e os outros flúores de cima, cada um tem 8 também. Só que eu preciso fazer as ligações com o de baixo, né? Agora eu vou fazer essa ligação aqui do tipo dativa, exatamente para ajudar os flúores de baixo a adquirir também estabilidade. Pronto. Está aí formado. Eu tenho 4 elementos ao redor do átomo central, 4 átomos ao redor do átomo central, e sobrou um par de elétron livre. Aí eu venho aqui na tabela. Quem é que tem a correlação 4,1? Aí eu venho 4,1, gangorra. Então eu sei que a geometria desse composto aqui é gangorra. Certo? Agora, como é que eu vou descobrir o arranjo? Bem, a diferença do arranjo é porque o arranjo ele não leva em consideração os pares de elétrons livres. Ou seja, é como se eu quisesse descobrir qual é o formato da molécula se eu utilizasse esse par de elétron livre aqui. Se eu utilizasse, ficaria 5 ligações. Aí eu venho 5 ligações, eu tenho o arranjo bipiramidal. Por isso que a geometria do SF4 é gangorra e o arranjo é bipiramidal.